Olá, alunos de Elementos de Máquinas 2, fazer aí uma videoaula. O assunto aí é engrenagens cilíndricas de dentes retos, parte de dimensionamento, né? Então veio hoje dimensionamento. Nós já vimos a aula de desenho de engrenagem, né? Eu desenhei a engrenagem, um par de engrenagem para vocês aí, desenhando o perfil do dente lá, que é o perfil envolvente. Então hoje vamos ver a parte de dimensionamento, né? Como é que você calcula aí uma engrenagem de dentes retos. Então, dimensionamento. Aqui, ó, a referência aqui é o capítulo 6 do livro de Elementos de Máquinas, nona edição, do Saxe-Melconian, tá? Um livro muito bom. Ele é um livro resumido, mas um livro muito bom aí, de elementos de máquinas. Diferente do Norton, né? O Norton, ele é o livro do Robert Norton. Ele é bem mais completão, mas porém muito mais detalhado. Porém esse livro aqui ele tem menos conteúdo, né? Mas porém ele é mais enxuto, mas muito bom também, tá? Esse livro aqui. Então vamos lá. Dimensionamento aí. Pelo critério de desgaste, né? Essa expressão aqui é o seguinte, ó. O material aço, né, que normalmente é feito aí a maioria das engrenagens. Você tem também de alumínio, né, também tem de outros materiais também, inclusive até de plástico para pequenas aplicações, né, como impressoras, por exemplo, mas que exige mais um dimensionamento mecânico aí, a maioria de aço e alumínio em alguns casos. Então você tem isso aqui, essa equação aqui, ó, ela te dá o seguinte: o B1 vezes D0 ao quadrado é igual a 5,72 vezes 10 à quinta. Esse B1 aqui é a largura do dente. O D0 é o diâmetro primitivo. Aí tem essa constante, né? 5,72 vezes 10 à quinta. MT é o torque, é o momento torsor, né? O torque. A pressão admissível aqui é o quadrado. Tá vendo? Não. I mais ou menos 1 dividido por I mais ou menos 0,14 multiplicado por φ. Esse I aqui é a relação de transmissão, tá tudo aqui embaixo, você vê tudo aqui, ó. O I é a relação de transmissão, que é o número de dentes, né, a relação entre o número de dentes, ou a relação entre o diâmetro primitivo. Esse φ aqui no final é fator de serviço. Aí tem uma tabela mais adiante que a gente vai ver esse fator de serviço para o tipo de aplicação, tipo de máquina, se for uma bomba, se for um liquidificador, se for um motor, né, de combustão. Aí cada um tem um fator de serviço que a gente joga aqui. Então, para dimensionar a engrenagem, normalmente o primeiro passo que você tem, o primeiro dado, né, que você tem é a relação de transmissão. Então a relação de transmissão, logo no início aqui, a relação de transmissão, e você tem aí um torque, uma potência para ser transmitido, certo? E a pressão admissível é a pressão do material que você vai utilizar aqui. E aí você tem te sobra aí duas variáveis, né? Que é a largura do dente e o diâmetro primitivo do dente. A gente vai ver uma outra equação depois que relaciona essas duas variáveis. Aí você vai montar um conjunto de duas equações de duas variáveis e resolve, equação simples, né, um sistema simples, e resolve e acha então a largura do dente e o diâmetro primitivo do dente. Eu vou apresentar o conteúdo para vocês aqui, né, o procedimento de dimensionamento. Depois a gente vai fazer um exercício na próxima aula para vocês aprenderem bem como é que faz isso aí. Aqui tem a relação de transmissão, que é o iota, né, eu falei I, mas é iota aqui, né, o autor usa aqui, o Saxe-Melconian, para a relação de transmissão. O mais ou menos aqui, gente, é o seguinte, ó, o I ele é positivo, tá aqui, ó. Você usa o sinal positivo se for engrenamento externo, que é esse primeiro caso aqui, tá vendo? O pinhão aqui que eu estou apontando com o cursor do mouse, né, com a mãozinha. A coroa, o pinhão é a engrenagem menor, a coroa é a engrenagem maior, não é isso? E você usa o positivo ali se for engrenamento externo. E se for engrenamento interno, igual esse caso aqui da figura da direita, você usa o sinal negativo ali, ok? Quando tem engrenamento interno.
Bom, esse método aqui, ele é baseado na norma DIN, tá bom? Existem outras formas de dimensionar, a gente vai ver que a norma DIN e segue esse passo aí, esse passo a passo da norma DIN, ok? A pressão admissível do material, ela depende da dureza Brinell e desse W aqui, que é o fator de durabilidade, que depende do número de horas de trabalho. Então a pressão admissível é 0,437, dureza Brinell dividido pelo fator de durabilidade elevado a 1/6. Isso aqui sai em Newton por milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que megapascal. Tá bom? Se você jogar aqui no lugar do milímetro, você colocar aqui 10 a menos 3 metros, aí vai sair Newton por metro quadrado, 10 a sexta aqui, né? Vai sair 10 a menos 3, vai sair Newton por megapascal aqui, ok? Vai sair. Fator de durabilidade. O fator de durabilidade na letra W é 60 NPH sobre 10 a sexta, onde esse NP aqui é a rotação do pinhão em RPM e o H é a duração de hora do par, né? Essa 10 mil horas, 20 mil horas, para quanto você quer dimensionar um par aí. Aí você estima, por exemplo, a quantas horas vai trabalhar por dia e quanto tempo você quer que dure, né? A previsão aí de duração daquela engrenagem, ok? Então tá aqui, ó, o NP é a rotação do pinhão em RPM, o H a duração do par em horas, o HB é a dureza Brinell, que tem uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês adiante, que dá a dureza Brinell de diversos materiais, aí, dos materiais mais usados em engrenagem, ok? Tá aqui a tabela de dureza Brinell, tabela 6.5 do livro de referência nossa aqui, né, do meu ucraniano. Aí tem os materiais aqui, tá vendo? Ó, o aço fundido tipo 2, dureza Brinell, é apresentado uma faixa de 1.700 a 2.500, aço fundido. Depois a gente vai ver um exemplo aqui com esse aço aqui, o aço SAE 4340. Esses aços existem as equivalências, tá? Se você pegar, por exemplo, um aço aí de outra norma, da norma BNT, por exemplo, existem as tabelas de equivalência. Aí, por exemplo, o aço SAE. SAE é Sociedade dos Engenheiros Automotivos, né, dos Estados Unidos. Sociedade Americana, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, isso aí. Society American Automotive, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, 4340, 2.600 a 6.000. Aí é comum você usar, se você não tiver um valor mais preciso, você usa essa faixa superior aqui, tá bom? De dureza Brinell. Então tem aí, né, para diversos tipos de materiais. Ó, aqui tem a observação aqui, os aços SAE 4320, 4340, tá? Quando submetido a tratamento térmico, podem atingir durezas superiores a especificado na tabela. Aí vai do problema, né? Se você tiver o problema que você tem, se ele fala, se ele já informa a dureza Brinell, ou fala para você se tem um tratamento, alguma coisa assim. A equivalência e composição dos aços SAE e a ISI. Aí tem alguma equivalência aqui, por exemplo, o SAE 1020, né, 1040, 1050. Por exemplo, aqui, ó, o aço tem a composição dos aços e normalmente no par de engrenagem se fala aqui qual é o aço que vai ser utilizado, né, se é o SAE, qual o tipo de aço utilizado aqui, ok? E aí, gente, tem tem que obedecer também essa relação aqui entre a largura do dente e o diâmetro primitivo, tá vendo? Ó? Se a engrenagem for biapoiada, que é essa figura da esquerda aqui, você tem um mancal aqui do lado esquerdo e do lado direito aqui da engrenagem, certo? Se for biapoiado, aí obedece essa relação aqui, ó. A largura B dividido pelo diâmetro primitivo D0 tem que ser menor ou igual a 1,2. Tem que estar dentro desse parâmetro aqui. Se der maior, você vai e muda a relação para você ficar dentro desse coisa aqui. O projetista ele tem essa liberdade de escolher dentro seguindo esses parâmetros aqui, certo? E se a engrenagem for em balanço, que você tem aqui os mancais, tá vendo? Ó, de um lado só da engrenagem, e a engrenagem aqui na extremidade do eixo, aí tem que obedecer
essa relação aqui, a largura do dente B dividido pelo diâmetro primitivo D0 tem que ser menor ou igual a 0,75. Aí o que você faz? Olha só, você tem essa equação aqui no início que te dá uma relação entre a largura e o diâmetro primitivo. Aí você fica com duas variáveis aqui. Dessa equação aqui, você escolhe um valor, tá? Dessa relação largura-diâmetro, escolhe um valor que seja dentro dessa faixa e calcula. E aí depois você calcula a tensão no pé do dente e vê se está dentro da tensão admissível. Se tiver dentro, ok. Se não tiver, você recalcula, né? Projeto é um processo iterativo mesmo, tá bom? Vocês irem acostumando aí. Módulos normalizados da norma DIN 780. Olha só, o módulo, né, que é a relação lá que é o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes, ele é normalizado, ele não pode ser qualquer valor. Por que isso? Por causa da ferramenta de fabricação, certo? Quando você vai fabricar uma engrenagem, você não fabrica ela com qualquer módulo. Existem os módulos normalizados. Então, se você, por exemplo, fizer um cálculo e der um módulo, por exemplo, entre 1 e 4, ó, essa segunda linha aqui, ó, o módulo tiver entre 1 e 4, aí você faz um incremento de 0,25. O que significa isso? Que você vai usar os módulos de 0,25 e 0,25, entendeu? Por exemplo, você vai usar o 1, ou 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, até chegar a 4. Você não usa, por exemplo, 1,33. Se você cair no módulo, se você tiver lá um diâmetro e um número de dentes que te dá uma relação 1,33, aí você muda isso aqui. Você, no invés de usar 1,33, você vai usar o mais próximo, né, 1,25, ou você pode escolher também 1,50. Aí você vai mudar, no caso, o diâmetro primitivo, tá bom? Para poder se adequar ao módulo. Por quê? Porque senão você não vai conseguir fabricar a engrenagem, certo? Senão o engenheiro mecânico vai dimensionar a engrenagem e não tem como fabricar, porque a fabricação dela é feita dentro desses módulos normalizados aqui. Se, por exemplo, o diâmetro tiver entre 0,3 e 1 milímetro, aí o incremento é de 0,10, tá vendo? Se tiver entre 4 e 7, o incremento é de 0,5. Por exemplo, aqui você escolheria 4 ou 4,5, ou 5, 5,5, 6, 6,5 e 7, tá vendo? E por aí segue, né? Aí eu falei aqui, né, a forma de normalizar, por exemplo, aqui, ó, se tiver entre 1,0 e 4,0, você vai escolher 1,25, 1,50, 1,75, 3,50, 3,75, 4, ok? A resistência à flexão no pé do dente. Ó, somente o dimensionamento ao critério de desgaste é insuficiente para projetar a engrenagem. É necessário que seja verificada a resistência à flexão no pé do dente. Para quê? Para que o dente não venha a falhar, né? Isso, a sofrer ali uma quebra, ali, uma quebra no pé dele, que é a região de maior tensão ali. A engrenagem estará apta para suportar os esforços da transmissão quando a tensão atuante no pé do dente for menor ou igual à tensão admissível do material indicado. Esforços na transmissão, eu vou ver a figura aqui. A gente tem aqui, ó, a figura de engrenamento. Então tem uma força que um dente faz sobre o outro, né? Você tem uma engrenagem que está, a engrenagem motora e a engrenagem acionada. Aí uma engrenagem vai empurrar a outra, certo? Vai forçar a outra e vai ter uma força aqui de um dente sobre o outro. Então tem que garantir que a tensão no pé do dente aqui não ultrapasse a tensão admissível do material. Ó, a carga tangencial, né, que a força tangencial Ft, ela é calculada dessa forma aqui. A força é o momento, é o torque dividido pelo raio. A relação aí comum você já conhece aí de que torque é força vezes distância, ok? Se torque é força vezes distância, então a força é o torque dividido pela distância, onde o torque aqui é o mt e a distância é o r0, que é o raio primitivo. Ou com o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então vai dar mt vezes 2 dividido por d.
o R0, que é o raio primitivo. Aqui a Ft é a força tangencial em Newton, Mt é o torque em Newton por milímetro. Aqui a gente usa a força em Newton e a distância em milímetro. É isso? Então o torque vai sair em Newton vezes milímetro. O raio primitivo é R0, diâmetro primitivo D0. Então aqui a gente tem, ó, a força tangencial, certo? Que tá ela é tangente ao diâmetro primitivo. E tem a força normal. A força normal, é só você não pegar a força que a relação entre a força normal e a força tangencial é o ângulo, é o cosseno do ângulo de pressão, né, que é 20 graus aí, que eu já falei para vocês, é padronizado isso, tá? 20 graus. Aqui você tem a carga de solicitação máxima, você tem a força tangencial aqui atuando no dente, e vai ter uma tensão aqui no pé do dente, né? Então a gente calcula essa tensão aqui e verifica se não ultrapassa aí a tensão admissível do material. A carga radial FR atua na direção radial da engrenagem e é determinada por meio da tangente do ângulo de pressão. Tangente de alfa é igual a FR sobre FT, ok? Mas o que entra na equação aqui para calcular a resistência é a força tangente. A resultante, a força normal, a força normal aqui, né, a resultante, ela é isso aqui, a tangente de alfa é FR sobre FT. Não, a força normal é isso aqui, né? É o módulo dela, é a soma uma soma vetorial que você faz aqui, né? Ft ao quadrado, raiz, a força normal é raiz quadrada de Ft ao normal, da força tangencial ao quadrado, mais a força radial ao quadrado. Bom, aí você tem a relação com o ângulo de pressão, tranquilo. A tensão de flexão no pé do dente. A tensão atuante no pé do dente deve ser menor ou igual à tensão admissível do material, é claro, para que não haja falha, né, considerando aí também o fator de segurança. A equação é essa aqui, ó, a tensão máxima que atua ali no pé do dente é a força tangencial vezes o fator de forma, que é esse Q, que está tabelado, tá? Esse φ aqui, que é o fator de serviço, vezes o B, que é a largura do dente, vezes o M, que é o módulo da engrenagem, certo? Isso aí tem que ser menor ou igual a tensão do material, a tensão admissível do material, é claro, né? Então tá aqui a explicação de cada uma variável dessa da equação e as unidades, tá? É só lembrar que a força é em Newton e as distâncias são em milímetros, e o torque vai ser em Newton vezes milímetro, e a tensão é Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. O fator de forma, tá aqui, ó, o fator de forma de engrenagem é obtido em função do número de dentes. Aí, gente, olha só, você tem o número de dentes aqui, o fator de forma. Então, por exemplo, aqui é número de dentes, né? Ó, de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí depois, ó, 17, 18, 21, 24, 28. Né? Se o número tiver aqui, por exemplo, o número de dentes estiver entre 28 e 34, aí você faz a interpolação. Por exemplo, aqui, ó, para 28 dentes, o fator de forma é 3,1. Para 34 dentes, o fator de forma é 3. Então, se for, por exemplo, 30 dentes, aí você vai fazer a interpolação linear entre esses dois valores aqui e obter aí o fator de forma por sua aplicação. Tá, ok? Número de dentes, ó, de 50 até 100 aqui. Engrenagens internas. Aqui engrenagem externa, né? Engrenagem interna é menos comum, tá? Mais comum engrenagem externa. Mas eu já vi na indústria, tem muitos equipamentos trabalhando em engrenagem interna também. Linhas de produção, entendeu? Você tem que fazer muitos sistemas de transmissão. Então, às vezes, o engenheiro lá pode escolher o engrenamento interno.
Ok, então já falei da questão da interpolação. Tabela de fator de serviço. O φ lá, que é o fator de serviço, que entra na equação para calcular a tensão, ele depende do tipo de aplicação. Por exemplo, se for aqui, ó, acionamento por motores elétricos ou turbinas. Aí você tem agitadores, tá vendo? Agitador de líquido e misturador de polpa. Aí você tem que serviço, ó, 10 horas por dia, 24 horas, ok? Aí você escolhe aqui um fator de serviço adequado para sua aplicação, tá bom? Se for entre um e outro aqui também, você pode interpolar, tá bom? Mas isso aqui é uma estimativa, não é verdade? Você vai estimar se é 10 horas por dia, se é 24, você trabalha 24 horas aí o equipamento, tá bom? O alimentadores, o transportadores, esteira e correia. O fator de serviço o fator de serviço é 1,25 para 10 horas por dia e 1,50 para 24 horas, trabalhar 24 horas por dia aí. E aqui tem as outras aplicações, bombas, tá vendo? Aí se for centrífuga, dupla ação multicilíndrica, bruitadores, classificadores, dragas, guinchos, eixos de transmissão. Ele é próximo de 1, tá vendo? Você vê sempre aqui, ó, chegando a 3 aqui em alguns casos, né? Fábricas de papel. Tem muitas aplicações aqui, ó, descascadores, mecânicos hidráulicos, tambores, descascadores, prensas, guinchos e gruas, né? Aqueles guindastes, né? Gruas, aqueles guindastes preguiçados usados aí na construção civil. Outros guindastes aqui, indústria alimentícia, indústria de borracha, indústria têxtil, tá vendo? Calandras, cordas, tem muitas aplicações aí. Viradeiras, máquinas operatrizes, né? Misturadores, betoneiras, moinhos. Bom, aí você tem aí uma quantidade muito grande de aplicações, né? Torre de refrigeração, esteiras, correias, uma quantidade muito grande de aplicações. Funcionamento a motor de explosão. Aí tem também aqui, ó, motor elétrico, motores de explosão multicilíndricos. Então tem uma diversidade de aplicações, né? Conversão de dureza. Você tem a tabela de conversão de dureza aqui, de dureza Brinell, tá vendo? Dureza Brinell aqui e dureza Rockwell, e a resistência do aço. Então tem também, por exemplo, se não for dado dureza Brinell, for dado dureza Rockwell, pode consultar essa tabela aqui e achar a dureza Brinell, né, para poder fazer aquela conta lá da que nós calculamos vimos anteriormente aí, tá? Então a tabela de conversão de dureza aqui mesmo é a aplicação. Quando a gente vê o caso, chegar aqui e consultar essa tabela. Normalmente vai ser dado a dureza Brinell ou a dureza Rockwell para fazer a conversão. Aqui tensões ideais para materiais de dimensionamento de engrenagem. Às vezes pode ser dado, em vez da dureza Brinell ou dureza Rockwell, pode ser dado direto a tensão admissível do material, entendeu? Às vezes a gente calcular aqui por essa equação que foi vista anteriormente, deixa eu ver aqui, ó. Não, dureza admissível. Não, a gente não tem, na verdade tem que ver aqui a dureza admissível. Vamos ver aqui, ó. Aqui a pressão admissível, na verdade, a tensão admissível do material é dado aqui, ó, tabela 6.14 do livro lá do Sachs-Melkonian. Aí tem aqui vários tipos de materiais, né? Ferro fundido cinzento,
nodular, aço fundido, aço 1010, 1020, 1040, 1050, 43, 20, 43, 40. Agora vamos fazer um exercício com esse aqui, o SAI 43, 40. A tensão admissível dele é de 170 megapascal, ou 170 newton por milímetro quadrado. Então, gente, é isso aí. Essa aula aí é uma aula teórica, né, para a gente poder ver aí o equacionamento. Agora a gente vai aprender a usar o equacionamento. Então, na aula de exercício, vamos fazer uma aula de exercício, aí a gente vai desenvolvendo o exercício e vai no exercício eu vou colocando a tabela consultada, né, a tabela consultada, que é esse número aqui da tabela do sacro newtoniano, tá bom? Aí isso aí, o bom de aprender realmente é exercitando. Eu vou fazer um exercício e naquele trabalho que eu falei que eu passo para vocês, eu passo um exercício para vocês se baseando no exercício que eu vou fazer aqui, ok? Então a aula de hoje fica por aqui, essa parte aí teórica, ok? Então finalizamos aqui, até mais para vocês.